Olá, tudo bem? 22 de outubro de 1844. O que realmente aconteceu? O que a Bíblia tem a nos dizer? Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa a estudar a última profecia de tempo da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. A última profecia de tempo da Bíblia envolve um período de 2.300 anos. Vai de 457 a 1844. Em 1844, o santuário celestial começa a ser purificado. O registro dos pecados ali nos livros passa a ser apagado. Vamos ver que lições podemos tirar? Por coincidência ou não, dia 22 de outubro, há 180 anos atrás, também era uma terça-feira. Apocalipse 10, 6 certifica de que essa é a última profecia de tempo. Já não haverá mais tempo. O livro de Daniel foi selado. Daniel 12, verso 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, o livro de Daniel foi selado, não existia entendimento. Após o tempo do fim, após 1798, começa o tempo do fim. Daniel 12, verso 7. E o livro, então, é aberto. E o saber do livro, não da ciência, se multiplica. Muito claro o texto, ok? Apocalipse 10 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, e tinha na mão um livrinho aberto, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá tempo. Então, o único livro da Bíblia que foi selado é o livro de Daniel. Então, o livro agora está aberto. E o anjo forte diz: já não haverá mais tempo profético. Essa é a última profecia de tempo da Bíblia. A palavrinha cronos, ela é traduzida como tempo no Apocalipse. Isso acontece em Apocalipse 2, Apocalipse 6 e Apocalipse 20. Mas por algum motivo na minha Bíblia, Apocalipse 10 está traduzido já não haverá mais demora, mas essa não é a tradução correta. A Bíblia de Jerusalém traz a tradução de acordo com o texto grego. Já não haverá mais tempo. Então, que tempo é esse? O tempo profético. O anjo então diz a João, representando um momento histórico da igreja: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. A um povo estudar o livro de Daniel, eles encontrariam ali uma mensagem que seria agradável, doce como mel. Mas quando os eventos ali preditos não acontecessem, aquilo é simbolizado por um amargo no estômago. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. As pessoas que estavam estudando esse texto depois de 1798, no tempo do fim, entenderam que esse santuário que seria purificado seria a terra, com a volta de Jesus. Então, em 1844, eles aguardavam a volta de Jesus. Isso era doce como mel. Mas como Jesus não voltou, isso se tornou amargo. O que essa profecia tem a nos ensinar? 9 anos depois, Gabriel começa a explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs para Daniel. Ele diz que das 2.300 tardes e manhãs, ele deveria separar 70 semanas para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e para a cidade de Daniel, que é a cidade de Jerusalém. Tarde e manhã nós lembramos da criação. Na criação, cada dia é chamado de tarde e manhã.
E de acordo com Deus, quando fez uma profecia de tempo, cada vez que você ver dia numa profecia de tempo, isso representa um ano. Então nós temos 2300 anos. Vamos entender a profecia? Sabe e entende. Gabriel diz a Daniel em Daniel 9:25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, de acordo com Esdras 7 e Esdras 4, aconteceu em 457 a.C. Então, agora você passa 7 semanas proféticas, 62 semanas proféticas, e iria aparecer o ungido, o príncipe. Esses são nomes para Jesus. Então, 7 semanas. Cada semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49 dias. Método de Deus, dia, ano. 49 anos. 62 semanas. 62 vezes 7, 434 dias. Método de Deus, dia, ano. 434 anos. Então, se passariam 49 anos, depois mais 457 anos, e apareceria Jesus. Percebe? Daniel está recebendo de Gabriel a predição exata de quando Jesus iria aparecer. Jesus apareceu no seu batismo. Ali ele foi ungido pelo Espírito Santo. Até aquele momento ele convivia com as pessoas em Nazaré, mas aquele momento que João Batista o batizou, ele se tornou público para todos. Foi ungido pelo Espírito Santo. Gabriel ainda diz mais a Daniel 9:26. Depois dessas 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. Então, nessa última semana profética, uma semana, 7 dias. Método de Deus, dia, ano. 7 anos. Na metade dos últimos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, seria o período do ministério de Jesus. Ele seria morto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, é a semana profética. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Lembra os sacrifícios que aconteciam no templo? Eles teriam um fim. Quando eles teriam um fim? Quando o Cordeiro de Deus morresse na cruz. Então, ministério de Jesus, 3 anos e meio. O povo judeu e a cidade do povo judeu ainda teria um tempo de graça de 3 anos e meio. O ano 34 nos lembra Atos capítulo 7, com o sermão de Estevão para o povo judeu, os líderes do povo judaico, os membros do Sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote. E, pela raiva deles, o que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram Estevão. Então, 70 semanas. 70 vezes 7. 70 vezes 7 nos lembra o argumento que Jesus fez para com Pedro. Quanto tempo devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Isso nos lembra o período de graça que foi estendido ao povo de Deus, o povo judeu. 70 vezes 7. Eu não vou contar a quantidade de tempo que eu vou perdoar o meu irmão, quantidade de vezes. Mas essa menção nos lembra também que o perdão ele tem um fim. A graça terá um fim. Quem eram as pessoas que estavam estudando essas profecias depois de 1798, já no tempo do fim? Esse movimento é conhecido como movimento millerita, porque lembra o pregador principal, Guilherme Miller. Ele começou a pregar a mensagem do primeiro anjo, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E ele entendia aquilo como a volta de Jesus, a segunda vinda.
Mais pessoas se juntaram a Miller. Ele começou a pregar em 1831. Em 1838 se juntou a ele um homem chamado Josias Litch, também aceitando a segunda vinda. Em 39, José Bates, José Haim, Samuel Snow. Samuel Snow é conhecido na história como o homem que vai marcar uma data exata para a volta de Jesus, 22 de outubro de 1844. Ele acerta a data na contagem do tempo profético, mas erra o evento. Jesus não veio à Terra. Em 1840 se juntam a eles uma jovem chamada Ellen Harmon, que também acreditava na segunda vinda junto com sua família. Em 1841 se juntou a ele Tiago White e Charles Fitch. Em 1842, mais dois homens. Em 1843, mais três. Em 1844, eles começam a pregar também a mensagem do segundo anjo, que está em Apocalipse 14. E eles agora aceitam a data estipulada por Samuel Snow, 22 de outubro de 1844, como a volta de Jesus. Da onde eram essas pessoas? Em 1844, Guilherme Miller tinha 62 anos. Ele é da Igreja Batista. Ele era da Igreja Batista. Josias, 35 anos, metodista. Irã Edson, metodista, 38 anos. J.N. Andrews, 15 anos, também metodista. Ellen Harmon, 17 anos, uma ex-metodista. Ela foi batizada, alguns anos depois, removida da Igreja Metodista por aceitar as pregações de Miller. José Bates tinha 52 anos, era congregacionalista. Samuel Snow, também congregacionalista. Josué Himes, 39 anos, ele era da Conexão Cristã. Tiago White, 23 anos apenas, ele era também da Conexão Cristã. Charles Fitch, 39 anos, ele era presbiteriano. Percebe? Pessoas de várias denominações. O que une a cada uma delas no único grupo, junto a Miller? A pregação da volta de Jesus em 1844. O que fortaleceu também esse movimento? Esse homem, por nome Josias, ele entendeu a sexta trombeta do Apocalipse e predisse 2 anos antes que ela iria acontecer. Quando ela realmente aconteceu, a queda do Império Otomano, o grupo de Miller tomou mais forma, mais força, e mais pessoas dessas denominações e outras se juntaram a Miller. O movimento Millerita, em algum momento alguém fez uma contagem. E de acordo com o livro Adventismo, página 105, ele contou ali 174 pessoas. 44% delas eram metodistas, 27% batistas, 9% congregacionalistas, 8% da Conexão Cristã, 7% presbiterianos. E outros contribuíam com um ou dois ministros cada uma dessas denominações. Percebe? Várias denominações. O que as une? A palavra de Deus. Então, a profecia de Apocalipse 10 diz que o povo obedeceu. O que eles fizeram? Pegaram o livro de Daniel da mão do anjo, simbolicamente, e o devorou. Na boca realmente era doce como mel. Quando eles comeram, no estômago ficou amargo. Eles acreditavam que seria a terra purificada na volta de Jesus. Mas não. Era o santuário celestial que começaria a ser purificado. Há um santuário no céu. Apocalipse 11 diz que se acha no céu o santuário de Deus. E foi vista ali a arca da aliança no seu santuário. Então, tem um santuário no céu. Apocalipse 14, 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo. Apocalipse 15, 5. Olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então temos três afirmações claras. Há um santuário no céu. Poderíamos olhar também em Hebreus 8, que diz que Jesus, quando subiu, entrou num santuário no céu. É chegada a hora. Essa é a declaração de Apocalipse 14, 7, que eles pregavam. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A chegada da hora do seu juízo é uma resposta para os desobedientes. Em Daniel 7, 25, eles estão se levantando contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, mudando os tempos e mudando a lei de Deus. Qual é a resposta para esse movimento da igreja verdadeira, que se tornou desobediente?
o tribunal, o juízo. Daniel 7, 26. A hora do juízo também é uma resposta para os anjos, que em Daniel 8:12 estão vendo que a verdade foi jogada por terra. E eles estão perguntando: até quando, Senhor? A resposta vem com Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Purificar está relacionado com julgamento. E a hora do juízo também é uma resposta para os obedientes. No quinto selo do Apocalipse, Apocalipse 6:10, os mártires estão dizendo: Senhor, até quando não vingas? Até quando não julgas? Apocalipse 14:7 diz: chegou a hora. Então, o juízo, a purificação, faz parte do plano de salvação, não plano de condenação. Lembra do santuário da terra, que é uma maneira de entender o santuário do céu? O pecador arrependido fazia sua confissão e confessava sobre o animal, seu substituto, o pecado. Simbolicamente, o pecado passava do pecador para o seu substituto, e o seu substituto morria, simbolizando a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. O sacerdote então pegava aquela carne e o sangue e fazia um procedimento no santo, que era a intercessão. Representa as nossas orações em nome de Jesus. Mas um momento no ano, no 10º dia do 7º mês, o santuário precisava ser purificado. Assim também, o santuário do céu necessita ser purificado. Hebreus 9, verso 23 diz assim: é necessário. Está lá, de maneira clara e escrito. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem. Quando isso começou a acontecer? 22 de outubro de 1844. No santuário da terra, até a vestimenta do sumo sacerdote era diferente. Levítico 16, verso 4. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Percebe? As vestes sagradas são vestes brancas de linho. Essa vestimenta brilhosa fazia parte do serviço diário do sumo sacerdote, aonde ele fazia o papel de advogado. As vestes de linho sagradas eram essas vestes brancas, que ele ia até o Santíssimo. Ali ele fazia um serviço uma vez no ano, e um papel de juiz. Lembra do plano da salvação? No pátio acontecia o sacrifício, o pagar através da oferta, tendo-se oferecido uma vez para sempre. O sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Aconteceu no ano 31. Quando Jesus subiu ao céu, ele entrou no santuário, no santo, para fazer intercessão. E o verbo agora é perdoar. Ele age como nosso advogado. Hebreus 7, 25, vivendo sempre para interceder por eles. Mas perdoar não é apagar. Ali o perdão é registrado, mas ali ainda continua o registro do pecado. Então, em 1844, Jesus vai até o Santíssimo. Daniel 7, verso 13 e 14 mostra esse movimento de Jesus nas nuvens do céu, indo para o Altíssimo. Ali ele começa a obra de juízo. O verbo agora é apagar. Só pode ser apagado aquilo que foi perdoado e aquilo que foi pago. Então, Jesus, como juiz, ele diz, em Hebreus 9, 27, Paulo diz: morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quando que nós temos os benefícios do juízo? Quando Deus começa a nos julgar. E ele começa a nos julgar depois que nós morremos. Perdoar não é apagar. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai.
Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo e passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração, finalizando com os vivos. Haverá uma geração que estará viva na volta de Jesus, ela não irá morrer. Então, ela é a única exceção de vivos que serão julgados. De acordo com Apocalipse 7, verso 14, eles vão passar pela grande tribulação. O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Simplesmente professar não quer dizer nada. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Então, quantas pessoas já entraram para o serviço de Deus? Milhares. Nós estamos com mais de 6.000 anos de criação. 4.000 anos antes de Cristo, quase 2.000 anos depois de Cristo, várias pessoas aceitando a Deus e a Jesus. Elas têm o seu nome registrado no livro da vida. Esta expiação inclui todos os que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, têm por ignorância pecado, transgredindo seus preceitos. Então, a salvação ela tenta abraçar o máximo de pessoas possível. Não é restritiva, ela é inclusiva. Pessoas que aceitam a Cristo e têm uma luz, essa luz eles são fiéis, isso é suficiente. No tempo indicado para o juízo, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Então, pela morte, ele iniciou a obra. Quando ele conclui aquela obra, ele conclui pela intercessão, ascendendo ao céu. Então, a morte de Cristo ela é fundamental. Mas eu e você temos os benefícios do que Jesus fez por nós na cruz através do santuário. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. E os benefícios são o quê? O perdão, a paz e no futuro o apagar do nosso pecado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja como a inspiração é a mesma. É o mesmo argumento do grande conflito. Jesus é o autor da fé na cruz e o consumador da fé assentado à destra do trono de Deus. Mas o sacrifício não é suficiente? Sim, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. É suficiente para aniquilar o pecado. É uma vez por todas. Mas o juízo vai esclarecer, tirar dúvidas. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo religioso faz a vontade de Deus. Muitos estão escondidos atrás de títulos, de ofícios na igreja. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer, ou há de dizer a pessoa individualmente, né? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Então a pessoa fez profecias em nome de Jesus. Em teu nome não expelimos demônios? Em nome de Jesus, os demônios foram expelidos. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram milagres em nome de Jesus. Jesus só está ouvindo. É um diálogo acontecendo na volta de Jesus.
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebe? Embora eles façam coisas em nome de Jesus não tem nada. Então, o juízo vai esclarecer, tirar dúvidas. Porque algumas pessoas que aparentemente eram más foram salvas, elas se arrependeram e aceitaram Jesus. Porque algumas pessoas e muitos religiosos que fizeram todas essas coisas, Jesus não os conhece, o juízo vai esclarecer. E na volta de Jesus, Mateus 16, 27, Jesus vai trazer já a recompensa. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu neles, morrerá. Então, Deus, embora tenhamos vários atos de justiça, confessando os nossos pecados, uma vez arrependidos, Jesus nos perdoa, mas se ainda deixarmos algo a desejar, de todos os atos de justiça não serão considerados. Deus só aceita tudo, 100%. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que é esse tudo? É o conhecimento que eu tive acesso. Lembra do texto de Primeiros Escritos? Não tive o conhecimento sobre os mandamentos de Deus. Fique em paz. O conhecimento que você teve, você foi fiel à intercessão por você. Miller. Como terminou Miller? O grande líder do movimento pregando a volta de Jesus. Miller se considerava um batista até o dia de sua morte. Morreu fiel ao conhecimento que teve. Está no pó da terra, esperando a volta de Jesus. Entre 1844, a decepção, e 1866, surgiram 6 movimentos que se tornaram denominações. A Associação Adventista Evangélica Americana, então, Adventista vem porque eles continuavam acreditando no Advento. Surgiram também os cristãos do Advento. Surgiu também a Igreja de Deus. Surgiu também a Igreja da Vida e do Advento. Surgiu também os Adventistas do Sétimo Dia. E surgiram também a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Percebe? Aquele movimento milerita se dividiu em pelo menos 6 denominações. Pessoas que continuavam a acreditar no Advento, mas não pensavam mais da mesma forma. Mas a profecia de Daniel, de Apocalipse 10, ainda tem um verso, ela diz: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aquela decepção não deveria abalá-los, mas deveriam agora serem motivados a voltar à Bíblia, entender o que nós entendemos aqui, né, e muitas outras coisas, e levar essa mensagem ainda a muitos povos, nações, línguas e reis. Jesus hoje nos faz esse convite. Está você disposto a se comprometer em levar a mensagem de salvação a mais e mais pessoas? Se esse é o seu compromisso, você o assume por livre e espontânea escolha. Vamos orar hoje? Grande Deus, nos abençoa a assumirmos o compromisso de levar a tua mensagem a mais e mais pessoas. Nos dá força, sabedoria, discernimento. Agradecemos pela tua palavra que nos ilumina e que a motivação daqueles pioneiros se renove em nossa vida, para que levemos também as boas novas da segunda vinda a mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.